Desde os primórdios da humanidade, os sonhos fascinam e intrigam. Ao fecharmos os olhos, entramos num mundo sem regras, onde o impossível se torna real. Mas o que são esses fragmentos de histórias que vivemos todas as noites? Seriam mensagens divinas, avisos do futuro ou apenas reflexos da nossa própria mente? Nesta jornada, vamos desvendar os segredos por trás da interpretação dos sonhos, viajando por diferentes épocas e culturas, para entender como a humanidade sempre buscou decifrar o universo onírico. Nossa viagem começa nas civilizações antigas, onde os sonhos não eram vistos como simples fantasias, mas como uma ponte direta para o sagrado. No Egito Antigo, os sonhos eram considerados mensagens dos deuses. Sacerdotes especializados, os mestres das coisas secretas, interpretavam os sonhos do faraó e do povo, buscando presságios e orientações divinas em papiros como o de Chester Beatty. Sonhar com um gato, por exemplo, poderia significar uma boa colheita. Já na Mesopotâmia, os sonhos eram vistos como profecias. O famoso épico de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas, está repleto de sonhos premonitórios que guiam o herói em sua jornada. Para os babilônios, os sonhos podiam revelar tanto o destino de um indivíduo quanto o de uma nação inteira. Eles acreditavam que existiam sonhos bons enviados pelos deuses e sonhos maus enviados por demônios. A interpretação correta era crucial para garantir a prosperidade e evitar desastres. Em diversas culturas indígenas ao redor do mundo, os sonhos também desempenham um papel central, vistos como portais para o mundo espiritual, fontes de sabedoria, cura e conexão com os ancestrais. Para eles, o sonho é uma realidade tão válida quanto a vigília. Com o florescer da Grécia Antiga, a interpretação dos sonhos começou a ganhar novas perspectivas. Embora a crença em sonhos proféticos continuasse forte, os filósofos trouxeram uma abordagem mais racional. Aristóteles, por exemplo, sugeriu que os sonhos poderiam ser um reflexo de processos fisiológicos. Ele acreditava que pequenas perturbações no corpo, imperceptíveis durante o dia, poderiam ser ampliadas durante o sono, manifestando-se como imagens oníricas. Hipócrates, o pai da medicina, via os sonhos como uma ferramenta de diagnóstico, acreditando que eles poderiam indicar desequilíbrios no corpo e na mente. Mas a dimensão espiritual não foi abandonada. Nos templos dedicados a Asclépio, o deus da cura, praticava-se a incubação. Os doentes dormiam no templo na esperança de receber um sonho divino que revelasse a cura para suas enfermidades. Os sanhas eram, portanto, uma intersecção entre o físico, o mental e o espiritual. Avançando para a Idade Média, a interpretação dos sonhos foi profundamente influenciada pela religião. Nesse período, o mundo era visto como um palco para a batalha entre o bem e o mal, e os sonhos não eram exceção. Eles podiam ser vistos de duas formas: ou como mensagens divinas, revelações de Deus e dos santos, ou como tentações demoníacas, armadilhas do diabo para desviar os fiéis do caminho certo. Figuras bíblicas como José e Daniel, que interpretaram sonhos proféticos, eram exemplos do poder divino manifestado através do sono. No entanto, havia um grande receio de que o interesse pelos sonhos pudesse levar à heresia e à bruxaria. A Igreja tinha uma postura ambivalente.
E a interpretação dependia muito do conteúdo do sonho e do contexto de quem sonhava. Um sonho com conteúdo religioso poderia ser uma visão sagrada, mas um sonho com desejos mundanos poderia ser um sinal de tentação. No final do século XIX, uma revolução silenciosa estava prestes a mudar para sempre a nossa compreensão dos sonhos. Essa revolução foi liderada por um médico vienense chamado Sigmund Freud. Com a publicação de sua obra, A Interpretação dos Sonhos, em 1900, Freud propôs uma teoria radical Os sonhos não é estrada real para o inconsciente. Para ele, os sonhos não eram mensagens divinas nem aleatórias, mas sim a manifestação disfarçada de nossos desejos reprimidos, medos e conflitos internos. Freud acreditava que durante o sono, as defesas do nosso ego relaxam, permitindo que pensamentos e impulsos inaceitáveis do nosso inconsciente venham à tona, mas de forma simbólica, para não nos chocar. O trabalho do analista seria então decifrar esses símbolos para acessar os conflitos ocultos na mente do paciente. A teoria de Freud abriu uma nova era, colocando o sonho no centro da psicologia e da compreensão da psique humana. Pouco depois de Freud, outro gigante da psicologia apresentou uma nova e fascinante perspectiva sobre os sonhos: Carl Jung. Jung foi, a princípio, um discípulo de Freud, mas suas ideias acabaram divergindo. Enquanto Freud via os sonhos principalmente como a expressão de desejos pessoais reprimidos, Jung acreditava que eles tinham uma função muito mais ampla. Ele introduziu o conceito de inconsciente coletivo, uma espécie de reservatório de memórias e símbolos compartilhados por toda a humanidade, herdados de nossos ancestrais. Esses símbolos universais, que ele chamou de arquétipos, aparecem em nossos sonhos, mitos e religiões em todo o mundo. O sábio, o herói, a mãe, a sombra, são exemplos de arquétipos que surgem em nossos sonhos para nos guiar no processo de individuação, ou seja, de nos tornarmos quem realmente somos. Para Jung, os sonhos não escondem, eles revelam. São uma forma de a nossa psique buscar equilíbrio e crescimento, nos conectando não apenas com o nosso eu interior, mas com a sabedoria ancestral da humanidade. E hoje, no século XXI, como vemos os sonhos? A busca por seu significado continua mais viva do que nunca, agora enriquecida por novas tecnologias e conhecimentos. A neurociência nos mostra a incrível atividade cerebral durante o sono REM, a fase em que os sonhos são mais vívidos. Os cientistas estudam como sonhos ajudam na consolidação da memória, no processamento de emoções e na resolução de problemas. Ao mesmo tempo, a psicologia continua a utilizar os sonhos como uma ferramenta valiosa na terapia, ajudando as pessoas a entenderem seus medos, ansiedades e aspirações. A espiritualidade moderna também abraça os sonhos, vendo-os como uma fonte de autoconhecimento e conexão com algo maior. Hoje, a interpretação dos sonhos é um campo onde ciência, psicologia e espiritualidade se encontram, cada uma oferecendo uma peça para montar esse complexo quebra-cabeça. Não buscamos mais uma única resposta, mas sim uma compreensão mais holística e pessoal do nosso mundo interior. Das profecias nos templos antigos às sessões de terapia modernas. A jornada da humanidade para entender os sonhos é, na verdade, uma jornada para entender
a si mesma. Os sonhos continuam sendo um dos mistérios mais fascinantes da experiência humana. Um espelho noturno que reflete nossas esperanças, medos, memórias e potencialidades. Talvez a verdadeira chave para decifrá-los não esteja em dicionários universais, mas na coragem de olhar para dentro. Afinal, entender nossos sonhos pode ser uma das formas mais profundas de entender quem somos. O que será que os seus sonhos querem te dizer? Obrigado por assistir e até a próxima.